Amiga feminista convenceu minha esposa que eu era opressor e destruiu nosso casamento. Olá, Reddit. Meu nome é Damião. Tenho 29 anos e estou casado há 3 anos com minha esposa Dália, que tem 27. Até há pouco tempo, eu poderia dizer que meu casamento era excelente. Nos conhecemos há 6 anos e desde o início tivemos uma conexão muito especial. Dália sempre foi uma mulher com os pés no chão, doce, trabalhadora, empática e com um ótimo senso de humor. Jamais foi uma pessoa conflituosa nem extremista em nada. Pelo contrário, sempre buscou equilíbrio e respeito em nossa relação. Nunca tivemos grandes discussões e quando surgia algum desacordo, resolvíamos conversando. Ela cresceu em uma família conservadora, embora não ao extremo. Seus pais sempre a ensinaram a ser independente, mas também a valorizar os relacionamentos e o trabalho em equipe dentro de um casal. Lembro que quando conversávamos sobre casamento, ela me disse algo que me marcou: quero ser sua companheira, não sua carga nem sua chefe. Essa frase me fez pensar que estávamos destinados a ter um relacionamento saudável e maduro. Depois de nos casarmos, decidimos adiar os filhos por um tempo. Dália queria viajar antes, aproveitar um pouco a vida de casal e economizar para poder oferecer ao nosso futuro filho uma boa estabilidade. Ela dizia que queria ter seu primeiro bebê aos 30 anos e para mim parecia razoável. Eu sempre a apoiei. Trabalho como engenheiro agrônomo e embora eu tenha uma renda estável, ela insistiu em continuar trabalhando. É cabeleireira e tem uma pequena clientela que a adora. Desde o início deixou claro que não queria ficar em casa sem fazer nada. Insisti várias vezes que não tinha problema em ser o único provedor, mas ela se recusou. Dizia que trabalhar a fazia se sentir realizada. Nossa rotina era tranquila. Eu saía cedo para o campo e voltava ao entardecer, enquanto ela passava boa parte do dia em seu salão de beleza. À noite cozinhávamos juntos, assistíamos séries ou saíamos para caminhar. Era uma vida simples, mas feliz. Tudo estava indo bem até que ela conheceu Elva. Elva era uma cliente nova que começou a frequentar o salão. Dália me contava que no início só conversavam sobre coisas leves, e moda, séries, receitas, assuntos de casal, normal. Mas com o tempo começaram a sair fora do trabalho, tomar café ou ir ao cinema. Não me pareceu estranho, porque Dália sempre foi sociável e costuma fazer amizades com suas clientes mais frequentes. No entanto, com Elva foi diferente. Havia algo na maneira como ela falava dela que me chamou a atenção. No início eram comentários engraçados sobre como sua nova amiga era peculiar. Lembro que um dia, enquanto jantávamos, Dália começou a rir e me disse: "E sabe o que Elva me disse hoje?" "O que foi?" perguntei. "Um rapaz a convidou para sair e ela recusou, só porque o cara uma vez comentou que gostava de Super Mario Bros. Segundo Elva, isso é um sinal de machismo, porque o Mario sempre salva a princesa e perpetua os estereótipos de gênero." Eu soltei uma gargalhada. "Ela está falando sério?" "Sim, e muito convencida", disse entre risas. "Diz que esse tipo de jogo cria homens com um machismo internalizado." Nós dois rimos. Naquele momento, Dália também via aquilo como um exagero. Outro dia ela me contou algo parecido. Aparentemente acompanhou Elva para marcar uma consulta médica e um homem mais velho, de uns 50 e poucos anos, cedeu o assento. Segundo Dália, o homem foi muito educado, mas Elva ficou irritada e gritou com ele que era um machista retrógrado por pensar que uma mulher precisa sentar só por ser mulher. Dália me contou isso entre risos, dizendo que se sentiu envergonhada pela amiga. Eu também ri e dissemos que esperávamos que ela não terminasse brigando com todo mundo por coisas assim. Até esse ponto, tudo era uma anedota engraçada, mas com o passar dos meses, notei uma mudança sutil. Dália começou a passar mais tempo com Elva, inclusive fora do horário de trabalho. Iam a palestras, reuniões ou encontros de mulheres, assim ela os chamava. Eu não dei muita importância porque confiava plenamente nela. No entanto, comecei a notar pequenos detalhes que me inquietavam. Por exemplo, começou a falar diferente. Antes dizia coisas como: "E adoro quando você abre a porta do carro para mim" ou "Obrigada por me ajudar com as sacolas." Agora, quando tentava fazer o mesmo, me respondia com um tom sério: "Não precisa. Posso fazer sozinha. Só estou sendo gentil", disse na primeira vez. "Sim, mas é algo do século passado. Não preciso que me trate como se eu não pudesse abrir uma porta." Aquilo me surpreendeu. Não dizia com maldade, mas sim com certa dureza. Deixei passar, pensando que só estava influenciada pelo que ouvia nas reuniões com Elva. Mas a situação piorou. Uma tarde ela comentou que Elva a havia convidado para uma marcha feminista. Disse que iria só por curiosidade, para ouvir depoimentos
juntos entender melhor o que algumas mulheres viviam. Não tive nenhum problema com isso. Até a incentivei a ir. Disse que ouvir outras perspectivas sempre era positivo. Quando voltou naquela noite, a notei diferente. Não saberia explicar exatamente, mas seu olhar parecia mais frio. Não estava irritada, mais distante. Perguntei como tinha sido e ela disse, e foi muito forte. Ouvi histórias de mulheres que sofreram muito. De verdade, mudou minha forma de ver as coisas. Em que sentido? Perguntei. Não sei. Sinto que os homens têm privilégios demais e muitas vezes nem percebem. A conversa continuou e no final ela soltou uma frase que me deixou gelado. Depois disso, a verdade, os homens me dão um pouco de repulsa. Espero que você não se torne um deles. Levou a sério. Não soou como uma brincadeira. Olhei para ela com incredulidade, esperando que risse, mas sua expressão era completamente séria. Tentei conversar com ela nos dias seguintes, mas toda vez que tocava no assunto ela mudava de conversa ou me dizia que eu não entenderia porque sou homem. Essa frase se tornou frequente. Quando antes debatíamos qualquer coisa com respeito, agora cada discussão terminava igual, com ela dizendo que não pode me explicar como se sente porque tenho privilégios masculinos. O que mais me doía era a distância emocional. Não me abraçava mais como antes, nem falava comigo com o mesmo carinho. Quando tentava beijá-la, fazia rapidamente, sem vontade. As pequenas demonstrações de afeto que sempre tivemos desapareceram. Uma manhã, enquanto nos preparávamos para trabalhar, disse que podia levá-la de carro, como sempre fazia. Ela me respondeu com tom sério, não, obrigada. Posso dirigir meu carro. Só quero te acompanhar como sempre. Sim, mas não é necessário. Tenho que começar a ser mais independente. Você sempre foi independente. Não o suficiente, respondeu sem me olhar. Além disso, não quero que pense que não sei dirigir, que preciso que me leve. Não soube o que dizer. Fiquei calado e apenas assenti. Desde então tem sido um constante vai e vem de atitudes que não reconheço. A Dália que conheci sempre foi amorosa e razoável, mas agora parece estar na defensiva o tempo todo, como se esperasse que a qualquer momento eu dissesse ou fizesse algo machista. Até me aconteceu algo tão absurdo quanto isto, e uma noite, enquanto jantávamos, levantei para trazer água para ela. Ela me disse obrigada e respondi em tom carinhoso, para isso servem os esposos, não? Ela deixou o copo na mesa, me olhou e disse, e não, você não está aqui para isso. Não está aqui para me servir, nem para me proteger, nem para me sustentar. Somos dois indivíduos, não uma equipe onde um cuida do outro. Aquilo me doeu porque sempre fomos uma equipe. Nunca me senti superior a ela nem a tratei como inferior. Mas desde que passa tanto tempo com Elva, parece que vê inimigos onde não há. Sei que existem feminismos muito diferentes e não tenho nada contra a igualdade. Sempre apoiei Dália para que trabalhasse, tomasse suas decisões e tivesse independência. Mas o que estou vendo não parece igualdade. Parece ressentimento. Tentei conversar com calma com ela há alguns dias. Disse que me preocupa vê-la tão distante, que a sinto irritada com o mundo, comigo, com tudo. Ela me ouviu em silêncio e respondeu algo que me deixou sem palavras. Talvez agora estou vendo as coisas como realmente são. Desde então não soube como me aproximar. Não sei se isso é uma fase, uma confusão ou se realmente está mudando sua forma de pensar a ponto de não podermos mais nos conectar como antes. O que mais me dói é que sinto que alguém está influenciando muito sua forma de me ver. E esse alguém é Elva. Não quero soar paranoico, mas toda vez que Dália volta de passar tempo com ela, se comporta mais fria comigo. Custa-me reconhecer a mulher que amo. Não sei o que fazer. Não quero controlá-la nem proibir amizades, mas sinto que estou perdendo minha esposa pouco a pouco e não sei como impedir. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários, me diga, você acha que a amizade com Elva está destruindo esse casamento ou Damião está exagerando? Quero saber sua opinião. Primeira atualização. Olá a todos, sou Damião novamente. Passou um mês desde que escrevi o primeiro post e sinceramente as coisas não melhoraram. Se é que pioraram bastante. Desde que publiquei minha história, muitos me aconselharam a conversar com minha esposa com calma, a tentar não confrontá-la diretamente sobre Elva e buscar recuperar a conexão emocional. Tentei, de verdade tentei, mas Dália está cada dia mais distante, mais na defensiva e mais envolvida com Elva. Agora saem juntas quase diariamente. Se não estão tomando café, estão em reuniões, marchas ou encontros que segundo Dália são espaços para conversar entre mulheres livres da opressão masculina. Quando me disse isso, não soube como reagir. O único que fiz foi assentir porque qualquer coisa que eu digo ultimamente é interpretada como uma provocação. Durante essas semanas, Elva praticamente se tornou uma presença constante em minha vida, embora eu não a procure. Vai ao salão com frequência, mas também começou a vir à nossa casa. No início pensei que eram visitas esporádicas, mas agora aparece quase todos os dias. Entra como se morasse aqui. Não exagero. Nem toca a campainha. Só empurra o portão.
cumprimenta Dália em voz alta desde a sala e se acomoda no sofá ou na cozinha. Muitos me perguntaram nos comentários como é fisicamente Elva e acho que vale a pena mencionar porque sua aparência encaixa com o que muitos imaginaram. É o estereótipo do que a maioria consideraria uma feminista radical: cabelo curto tingido de roxo, vários piercings nas orelhas e um na sobrancelha, tatuagens visíveis nos braços, roupas folgadas e um olhar desafiador, quase retador. Não digo isso com deboche, apenas descrevo o que vejo. O que mais me incomoda não é sua aparência, mas sua atitude. Desde o primeiro dia que a vi, notei que não me olhava nos olhos. Quando entrou pela primeira vez em casa, eu estava na sala. Ela passou na minha frente e nem sequer disse boa tarde. Simplesmente cruzou o espaço como se eu fosse invisível. Pensei que era timidez. Então tentei ser gentil. Sorri e disse: "Oi, Elva. Como você está?" Ela mal me lançou um olhar de lado e respondeu: "Bem." Só isso. Sem sorrir, sem cortesia, sem sequer fingir simpatia. Fiquei gelado. Desde então, toda vez que vem faz o mesmo. Passa direto para a cozinha ou para o escritório onde Dália tem suas ferramentas de trabalho e nem sequer cumprimenta. O pior é que Dália não diz nada. Pelo contrário, parece que não se importa. Há alguns dias tive um episódio que me deixou muito mal. Foi algo insignificante, mas me fez sentir que estou perdendo totalmente o controle da minha casa. Tinha comprado um bolo de chocolate no fim de semana, um pequeno, e guardei uma fatia para comer depois do jantar. Tinha mencionado várias vezes. Então Dália sabia que queria guardar para mim. Naquela noite, enquanto trabalhava no computador, ouvi risadas na cozinha. Dália e Elva estavam conversando. Fui buscar o bolo e, para minha surpresa, quando abri a geladeira, não estava mais lá. Olhei para a mesa e lá estava Elva com um prato na mão comendo minha porção de bolo. Fiquei parado por alguns segundos. Não disse nada, só a olhei. Ela levantou os olhos, me viu e continuou comendo sem dizer uma palavra. Dália notou o silêncio, virou para mim e disse: "Está acontecendo alguma coisa, amor?" "Nada", respondi. Não queria discutir na frente da amiga dela. Esperei que Elva fosse embora. Quando finalmente saiu, me aproximei de Dália e tentei manter a calma. "Amor, isso tem que parar", disse com voz firme. "Me sinto um intruso na minha própria casa. Elva acabou de comer o pedaço de bolo que te disse que era meu. Por que você deu para ela?" Dália me olhou com fastio. "Por favor, Damião, sério que vai fazer um drama por causa de um bolo?" "Não é pelo bolo", respondi contendo a raiva. "É uma questão de respeito. Ela vem aqui, não cumprimenta, age como se tudo fosse dela e você permite." Dália cruzou os braços e me respondeu com um tom cortante: "E se te importa tanto assim, te dou dinheiro para comprar outro bolo." Essa resposta me doeu mais do que esperava. "Não se trata de dinheiro, Dália", disse com calma. "Se trata de respeito. Você não pode permitir que alguém venha à nossa casa e me trate como se eu não existisse." Ela franziu a testa, visivelmente irritada. "E o que mais você quer que eu faça? Que façamos uma reverência toda vez que você passa? Ou que fiquemos caladas até que o homem da casa dê a ordem?" Não podia acreditar no que estava ouvindo. "Não estou pedindo isso", respondi tentando não levantar a voz. "Só peço educação básica. Você está em casa alheia. Pelo menos cumprimente." Dália ficou em silêncio por alguns segundos. Me olhou com uma mistura de raiva e decepção, como se acabasse de confirmar uma suspeita que tinha sobre mim. Depois simplesmente disse: "Você realmente não entende nada." E foi dormir sem dizer mais uma palavra. Aquela noite fiquei acordado por muito tempo olhando para o teto. Me senti impotente, não só pela falta de respeito de Elva, mas porque Dália não me defende mais, nem sequer me escuta. É como se tudo que digo fosse interpretado através de um filtro onde sou o inimigo por padrão. Desde esse dia, as coisas esfriaram mais entre nós. Mal conversamos. Se tento puxar assunto, responde com monossílabos ou muda de conversa. Se olho para ela com tristeza, evita meu olhar. Quando proponho fazer algo juntos, diz que já tem planos com Elva. E assim tem sido todos os dias. Saem juntas, voltam tarde e quando chegam se trancam para conversar no escritório. Às vezes ouço risadas, outras vezes murmúrios. Me sinto completamente deslocado. Tenho pensado em convidá-la para uma terapia de casal, mas honestamente temo que ela ache graça da ideia ou pense que quero controlá-la. Ultimamente qualquer tentativa de aproximação termina mal. Não sei o que fazer. Levanto pelas manhãs e não sinto mais que esta seja minha casa. A presença de Elva me causa um desconforto que não consigo descrever. É como se sua sombra estivesse impregnada em cada canto. E com ela, a distância que há entre Dália e eu. Não quero desistir, mas começo a pensar que estou lutando sozinho. Segunda atualização: olá, sou Damião de novo. Tenho que contar o que aconteceu neste fim de semana porque é algo que ainda não termino de processar. Há algumas semanas contei que meu relacionamento com Dália tinha esfriado e que sua amiga Elva se tornou uma presença constante em nossa vida. Desde então, a tensão só aumentou, mas neste fim de semana aconteceu algo que me deixou em choque. Por dias
tinha optado por não usar o carro por causa do trabalho de campo e viagens. Tinha ultrapassado os 3.000 quilômetros desde que devia fazer a revisão, então decidi não expô-lo a uma viagem longa. Deixei as chaves sobre o móvel ao lado da cama, como sempre, e pedi ao meu amigo do trabalho, Kevin, que passasse em casa antes de sairmos para irmos juntos. Kevin sabe de todo o problema que tenho e me aconselhou a fazer algo definitivo, a não deixar que a influência de Elva continuasse crescendo. Foi um sábado normal de trabalho. Voltei à tarde e a garagem estava vazia. Meu carro não estava. No início pensei em roubo, um erro, qualquer coisa menos o que acabou sendo real. Entrei em casa procurando Dália. A encontrei no sofá assistindo Netflix como se nada tivesse acontecido. Olhei para ela e perguntei imediatamente: onde está o carro? Ela me respondeu com total calma: calma, amor, está tudo bem. Emprestei o carro para Elva. Ela teve uma urgência. Vai me devolver amanhã. A mistura de incredulidade e raiva me cortou o ar. Não entendia como tinha tomado essa decisão sem me consultar sobre minha propriedade. Você emprestou, disse com voz contida no início, tentando não perder o controle. Como você se atreve a emprestar meu carro para alguém sem me perguntar? Você não sabia que precisa de revisão? Ela me olhou com uma frieza que não conhecia e respondeu mais com desdém que com explicação. Elva me disse que você tem uma aura machista e que ela não podia continuar tolerando isso. Não consegui me conter. Reconheço. As semanas de impotência, a sensação de que minha casa não era mais minha, a indiferença de Dália e a falta de respeito de Elva se acumularam até explodir. Levantei a voz e a insultei. Disse: que diabos está acontecendo com você, Dália? Como pode ser tão sem noção de emprestar meu carro para uma estranha? Você está louca ou só é uma idiota que não tem noção de respeito? Chamei Elva de essa mulher e disse que estavam lavando o cérebro dela. Não me sinto orgulhoso das palavras, mas foram as que saíram naquele momento. Tinha raiva e humilhação acima da razão. Ela se levantou, me olhou com espanto e raiva e me respondeu no mesmo tom: e se você vai falar assim, então verá do que sou capaz. Se fizer algo, direi que me agrediu. A ameaça ficou no ar como uma laje. Em um instante de confusão e medo, porque a ideia de uma denúncia falsa me gelou. Peguei o celular e liguei o gravador sem que ela notasse. Queria ter uma prova do que dizia caso a situação saísse do controle. Na gravação se ouve como ela me insulta e como grita: você vai se arrepender, maldito machista. Esse carro você não vai ver nunca mais na vida e se fizer algo, direi que me agrediu. Ela saiu e me deixou a casa em silêncio. Desde então, nem ela nem o carro voltaram. Naquela mesma noite fui à delegacia fazer a denúncia por uso indevido ou roubo do veículo e entreguei a gravação. Com a ajuda de vizinhos revisamos as câmeras do prédio e ficou registrado à vista de todos que foi Elva quem saiu dirigindo o carro. A polícia registrou a denúncia e me deu um protocolo para acompanhamento. Me avisaram que se ela apresenta-se uma acusação de agressão, deveria buscar assessoria jurídica o quanto antes. Kevin me acompanhou e me recomendou que não agisse por impulso nem tentasse recuperar o carro à força, porque isso poderia virar a situação contra mim. Não quero justificar o que disse. Me repeti várias vezes que poderia ter agido com mais calma, que minha reação foi excessiva, mas entendo por que reagi assim. Me senti despojado, ridicularizado diante da minha própria casa, enquanto minha esposa justificava ceder minha propriedade e me chamava de machista por tentar colocar um limite. A sensação de traição me superou e disse coisas ofensivas que agora me pesam. A gravação foi a única coisa que pude fazer para me proteger. A entreguei na delegacia junto com o vídeo da câmera do prédio onde se vê Elva sair com o carro. Também deixei registrado as mensagens e ligações sem resposta. A polícia me explicou os passos e disse que fariam o possível para localizar o veículo. Me deram instruções para que, se Dália apresenta-se uma denúncia de violência, eu também apresentasse minha evidência para contradizer qualquer acusação falsa. Desde aquela noite dormi poucas horas. Preferi ficar algumas noites na casa de Kevin porque estar na casa vazia com a ideia de que minha esposa tinha ido embora e levado meu carro me gerava uma ansiedade que não conseguia controlar. Recebi mensagens de alguns conhecidos que me dizem para me acalmar e buscar ajuda legal. Outros me disseram para conversar com Dália quando ela voltar, tentar dialogar sem confrontações. Mas depois de ouvir da minha própria esposa que preferia dar o carro para a amiga dela e que se eu a questionasse diria que a agredi, me custa acreditar que possamos ter uma conversa racional. Não sei o que Dália espera conseguir com isso. Quer reivindicar uma postura e demonstrar que não tolera atitudes que ela considera machistas? Ou realmente acredita que tomar decisões sobre meus bens sem me consultar é legítimo? Não encontro a lógica. Me preocupa também a possibilidade real de que Dália apresente uma denúncia. A acusação de agressão é algo que pesa muito e que pode se mover rápido, principalmente se há palavras ofensivas e um antecedente de discussão, embora a gravação a mostre claramente me ameaçando com me denunciar. Sei que na opinião pública as coisas podem ser mal interpretadas. Enquanto isso, o carro não voltou
voltou e Dália não responde ligações nem mensagens. Tentei me comunicar com pessoas próximas a ela e ninguém sabia que ela fosse levar o carro. Kevin me disse que o mais prudente é ter paciência com as vias legais e deixar a polícia fazer seu trabalho, mas também me aconselhou a conseguir um advogado o quanto antes caso a situação escale. Me sinto desorientado, não só pela perda do veículo, que é importante, mas porque sinto que perdi o chão com a mulher com quem tinha planejado uma vida. As palavras que disse continuam me perseguindo, mas também me persegue a sensação de ter sido deslocado do meu próprio lar. Me pergunto se será possível recuperar a confiança depois disso, se alguma vez voltaremos a conversar sem que ambas as partes se sintam ameaçadas pelas palavras do outro. Por agora espero notícias da polícia e tento não deixar que a raiva me consuma mais. Guardei uma cópia da gravação e entreguei outra na delegacia. Kevin guarda outra cópia e alguns amigos conhecem os protocolos da denúncia caso algo aconteça. Não sei o que virá. Só sei que nada será igual até que isso se esclareça. Atualização final. Olá a todos. Já se passaram alguns meses desde que publiquei a última atualização e embora não pensasse em voltar a escrever, sinto que preciso fechar este capítulo. Muitas pessoas me enviaram mensagens perguntando o que tinha acontecido com o carro, com Dália e com toda a situação. A verdade é que tudo deu uma virada tão absurda que se não tivesse as provas em minhas mãos, me custaria acreditar eu mesmo. Depois que fiz a denúncia, passaram semanas sem novidades. A polícia me ligou algumas vezes para ratificar a declaração, revisar o áudio e ver se tinha conseguido me comunicar com Dália. Eu não tinha notícias dela e sinceramente já tinha me resignado a que o carro aparecesse destruído ou abandonado em algum lugar. Nesse tempo tentei focar no trabalho e manter a calma. Dormia mal, mas pouco a pouco fui soltando a raiva. O que mais me doía não era o veículo, mas ter visto como a pessoa com quem tinha compartilhado 3 anos de casamento se tornou alguém completamente irreconhecível. No entanto, tudo mudou numa manhã de terça-feira. Estava no escritório quando Kevin, meu amigo, me mandou uma mensagem com um link e um texto que dizia: "Não se altere, mas você tem que ver isso." Fiquei paralisado por alguns segundos antes de abrir. Era um vídeo postado em um grupo fechado do Facebook chamado "Dando o que os machistas merecem." Sua irmã era parte desse grupo porque, segundo me explicou, muitas de suas amigas o usavam para compartilhar publicações feministas ou histórias sobre justiça social. O que não esperava era ver ali Dália e Elva. No vídeo, gravado de um celular em orientação horizontal, se via claramente meu carro. Estava estacionado junto a um lago nas proximidades da cidade, um lugar que reconheci porque costumávamos ir lá para piquenique há alguns anos. Dália segurava o celular e Elva estava do outro lado do carro, ambas rindo. A voz de Dália se ouvia clara dizendo: "Contemplem como damos a um machista onde mais dói." Depois, entre risadas, empurraram o carro em direção à beira do pier. A câmera tremia enquanto ambas gritavam frases como: "Pelos homens que acham que tudo lhes pertence. Isso vai para todas as que foram menosprezadas." Finalmente, o carro caiu na água com um golpe surdo e os gritos de emoção continuaram enquanto afundava. Kevin me disse que o vídeo tinha se tornado viral dentro daquele grupo. Aparentemente, muitas mulheres celebravam como um ato simbólico contra o patriarcado. Mas não passou muito tempo antes que outras pessoas começassem a comentar que era um crime real e que o dono do carro provavelmente tinha denunciado. Quando a polícia teve acesso ao vídeo, já tinham baixado dezenas de vezes e compartilhado fora do grupo. Era uma prova irrefutável. Quando vi, não soube se chorar ou rir do absurdo. Não tinha que provar mais nada. A evidência falava por si só. Dália e Elva não só tinham destruído minha propriedade, mas também documentaram e publicaram publicamente. Me senti humilhado, sim, mas também libertado. Por fim a verdade estava ali e já ninguém podia distorcê-la. Em menos de uma semana me citaram na delegacia para me informar que o vídeo seria parte do processo e que o caso agora tinha caráter penal. Ambas foram detidas para prestar declaração. Segundo me contou o agente encarregado, Dália tentou alegar que o carro era parte dos bens conjugais e que, portanto, não se tratava de roubo, mas de um ato simbólico. Mas a lei não funciona assim. O carro estava em meu nome, tinha a denúncia prévia e o vídeo mostrava a intenção clara de dano. Elva, por sua parte, se manteve desafiante durante os interrogatórios, alegando que não se arrependia de nada. Depois de vários dias, o promotor ditou a resolução. Ambas seriam responsáveis pelo dano e destruição de propriedade alheia, além de uma indenização pelo valor do carro. Também foi instruída uma compensação adicional por danos morais devido à humilhação pública e viralização do vídeo. O advogado me explicou que provavelmente não passariam tempo na prisão por ser o primeiro delito delas, mas teriam antecedentes e a obrigação de pagar o correspondente. Pouco depois disso iniciei formalmente o processo de divórcio. Não quis esperar mais. Meu advogado me recomendou fazê-lo em paralelo ao caso penal e assim o fiz. Dália tentou argumentar que a casa era metade de ambos, o que é verdade em
termos legais, mas agora estamos em disputa por ela porque eu a comprei antes do casamento. Embora durante esses anos a tenhamos habitado juntos, é um processo que ainda continua, mas pelo menos sei que há justiça a caminho. Durante os primeiros dias depois de ver o vídeo, confesso que tive sentimentos contraditórios. Parte de mim queria continuar odiando-a e outra parte simplesmente não entendia o que tinha acontecido com a mulher que conheci. Aquela garota doce, trabalhadora, que costumava rir comigo das piadas mais bobas, se transformou em alguém que celebrava destruir algo meu diante de um celular entre aplausos virtuais. Não sei se foi a influência de Elva, uma crise pessoal ou uma mistura de ambas as coisas. O que sei é que não resta nada da pessoa que amei. Elva, segundo me disseram, perdeu vários clientes em seu trabalho depois que o vídeo se difundiu fora do grupo. Seu nome circulou por redes locais e muita gente começou a identificá-la como uma das autoras do ato. Na cidade se falou bastante do caso. Houve até meios pequenos que cobriram sob manchetes como duas mulheres destroem um carro como protesto simbólico, embora logo se soube que não era nenhum protesto, mas um caso de ressentimento pessoal. Dália, por sua parte, me escreveu um e-mail semanas depois da resolução. Não foi um pedido de desculpas, foi mais uma justificativa. Dizia que tinha feito isso como um ato de libertação, que eu a tinha feito sentir inferior, que Elva ajudou a abrir os olhos. Não respondi. Não tinha sentido continuar dando espaço a uma versão dos fatos que não se sustentava. O advogado me disse que não devia me comunicar diretamente com ela enquanto continuasse o processo legal e a verdade não tinha nenhum desejo de fazê-lo. Hoje, 2 meses depois, posso dizer que finalmente me sinto livre. Não feliz, ainda não, mas sim livre. Passei pela raiva, tristeza, incredulidade e finalmente a aceitação. Não se pode forçar ninguém a ser quem era nem resgatar um relacionamento que se converteu em uma luta constante. O que aconteceu foi doloroso, mas também me mostrou que há momentos em que é preciso escolher entre continuar afundando ou recuperar a dignidade. A casa ainda está em disputa, mas o resto já está resolvido. A polícia recuperou o carro, ou o que sobrou dele, com a ajuda de mergulhadores locais. Não se pôde resgatar muito, o motor estava destruído e a carroceria oxidada. Mas tê-lo de volta, mesmo que irreparável, foi um fechamento simbólico. Comprei um veículo novo, embora mais modesto. Não por medo, mas por começar do zero. Às vezes me pergunto se Dália recapacitará algum dia, se entenderá a magnitude do que fez, mas essa já não é minha carga. Agora só penso em reconstruir minha vida. Me mudei temporariamente para um apartamento menor. Continuo vendo Kevin nos fins de semana e me concentro no trabalho. Aprendi que os relacionamentos não se destroem de um dia para o outro. Começam a se romper com as pequenas renúncias, com os silêncios, com as influências que não se quer ver até que seja tarde demais. Espero que Dália encontre algo de paz em tudo isso. Eu, por minha parte, estou começando a encontrar.